Então, meus amigos, a gente na bioquímica agora, depois na bioquímica agora, depois de ter discutido esses assuntos, dá para ver ter alguma noção sobre os processos que acontecem no interior das células, né? Então, eu vou colocar depois alguns vídeos para vocês com esses fenômenos que acontecem no interior das células. Porque agora a gente já sabe o que são proteínas, carboidratos, lipídios. A gente sabe das funções energéticas dos lipídios, das funções enzimáticas das proteínas. E tem um material interessante que eu selecionei para vocês no YouTube com essas questões aí. E também, dentro das reações químicas que acontecem na bioquímica, as proteínas que funcionam como enzimas desempenham um importante papel. E aí eu resolvi trazer uma aula para vocês só com enzimas e um ótimo exemplo de aplicação das enzimas, que é a utilização dessas proteínas nas análises clínicas, tá? Por isso coloquei um procedimento operacional padrão para vocês. E é também uma forma de mostrar para vocês onde que esse conteúdo será aplicado lá na frente, tá? Por que é importante estudar e entender a bioquímica nesse ponto em que nós estamos. O farmacêutico ele precisa dominar as características químicas desses compostos que existem em sistemas biológicos, né? E daqui para frente, em todas as disciplinas, vocês vão usar esse conhecimento. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar mais especificamente das enzimas. Como é que elas funcionam? A gente sabe que as enzimas catalisam reações, né? Então, o que é catalisar reações? É fazer com que as reações aconteçam de forma mais rápida. As enzimas alteram o equilíbrio da reação? Não. Por exemplo, se eu tenho A mais B reagindo entre si, gerando C mais D, as enzimas não são capazes de fazer com que C mais D gere A mais B. Então, já existe um equilíbrio estabelecido. A mais B gera C mais D. O que as enzimas fazem é aumentar a velocidade dessa reação. Então, a gente tem que ter em mente que as enzimas não alteram o equilíbrio da reação, elas não mudam o processo em si. Elas simplesmente facilitam que o processo ocorra. Tá? Boa parte da história da bioquímica é a história da pesquisa sobre enzimas. A catálise biológica foi reconhecida e descrita no final dos anos de 1700 em estudos da digestão de carne por secreções do estômago. Então, desde o início, trazia muitas dúvidas o processo de digestão e processos que ocorriam naturalmente. É surpreendente o fato de que, por exemplo, plantas funcionam movidas à energia solar, né? E nós temos atualmente painéis solares que buscam energia, né? Só que ali são necessários diversos componentes, o próprio sistema esquenta demais, né? Então há perdas dessa energia dispersando no formato de calor e as plantas ignoram completamente esses obstáculos. Elas geram energia na temperatura ambiente, nas condições naturais de temperatura e pressão, utilizando o sol e crescem ainda, não tem danos celulares, são capazes de se multiplicar ali, crescer, acumular energia, né, na forma de amido, que é o formato de armazenamento dos carboidratos existente
nos vegetais, como já vimos lá atrás na aula de carboidratos. E, por conta disso, o estudo das enzimas também trouxe muita curiosidade para as pessoas. A pesquisa, então, continuou no século XVIII, examinando a conversão do amido em açúcar pela saliva e por vários extratos de plantas. Então, nós temos, por exemplo, na boca, uma enzima que se chama amilase. Ela converte o amido em açúcar. Então, você pode fazer essa experiência em casa. Quando você começa a mastigar um pão, um pedaço de pão, ele não está doce. Está ali com um gosto meio indefinido ainda. Conforme você mastiga mais e mais e mais e mais, você começa a sentir um sabor doce na boca. Isso se deve a quê? A amilase cortando os polímeros de glicose, conhecidos como amido, em monômeros de glicose. E aí você começa a sentir esse sabor doce na sua boca. E a maioria das enzimas é proteína. Isso cai em concurso, é pegadinha, tá? Porque no ensino médio a gente aprende que toda enzima é uma proteína. Vocês já ouviram certamente isso lá atrás, quando fizeram o ensino médio. Não, toda enzima é proteica. A maioria das enzimas é proteica, é proteína, é constituída de proteínas, de aminoácidos, né? Existe um pequeno grupo de moléculas de RNA que possuem também função catalítica. Tá? Então, nem todas as enzimas são proteínas. Esse pequeno grupo de moléculas de RNA também apresentam a mesma função de uma enzima: catalisar reações, aumentar a velocidade das reações. Beleza? Então exclua daqui por diante aquela velha afirmação do ensino médio de que toda enzima é proteína. A maioria das enzimas é proteína, tá? A atividade catalítica depende da integridade das suas conformações nativas. Então, por exemplo, por que a febre é tão ruim? Por que se você ficar com uma temperatura maior do que a normal no seu corpo, você começa a ter sinais e sintomas de uma doença, ou você agrava sua condição física e clínica? Porque as nossas enzimas estão acostumadas a ficar na temperatura de 36 graus Celsius. Se essa temperatura aumenta, ocorrem mudanças nas conformações das enzimas. Então, para que as enzimas funcionem, a conformação tridimensional delas precisa estar adequada para que ela consiga interagir com os reagentes, né? Por exemplo, quando você vai fazer um ovo frito lá na sua cozinha, a panela quente, com óleo, você estoura o ovo. A clara está transparente, translúcida, né? A partir do momento que ela cai na frigideira quente com óleo, ela começa a mudar de cor e fica branca. Por que isso acontece? Porque as enzimas ali presentes, as proteínas ali presentes, mudam sua conformação devido ao calor. E aí isso altera as características físicas da clara do ovo. A mudança de conformação faz com que ocorra uma mudança de cor também. Então, por isso que a febre é ruim. É um motivo bioquímico de nós nos preocuparmos com febre nos pacientes. Imagine que se você tiver febre por um dia, ok, pode estar tudo bem. 2 dias, isso já liga um sinal de alerta. 3 dias seguidos de febre, você já precisa procurar ajuda, né? Por conta dessas modificações da integridade das enzimas devido ao aumento da temperatura. Essa mudança de conformação da enzima que impede que ela atue corretamente, a gente chama de desnaturação. Se uma enzima for desnaturada,
ou dissociada nas suas subunidades, geralmente a atividade catalítica é perdida. Então é preciso que a enzima conserve a sua estrutura tridimensional para que ela consiga catalisar as reações. Se encontrar ali... Pois não? E uma vez que essa enzima é desnaturada ou degradada, ela consegue ser regenerada ou não? Degradada uma vez... Existem enzimas que conseguem, sim. De acordo... Mas tem um grupo, tem algo específico ou não? Por exemplo, na reação de PCR que vocês fizeram, se vocês fizeram um teste do COVID com PCR, né, que enfia o suave, etc. As enzimas que fazem a amplificação daquele RNA são resistentes à temperatura. O equipamento vai até 65 graus, 40 graus, 50 graus. É onde ele permite as mudanças das reações que ocorrem ali com o RNA para multiplicar esse RNA viral. Então, se existe o RNA viral naquele SWAB, com auxílio do teste, ele será amplificado. Isso tudo é feito por enzimas. E essas enzimas resistem a essas grandes temperaturas em ciclos de aumento e redução da temperatura. Porque eu preciso transformar esse RNA em DNA, depois replicar esse DNA, e isso ocorre ciclicamente. Então é possível que as enzimas retornem. Nesse caso específico, são utilizadas enzimas de bactérias que vivem em grandes temperaturas. Então, são enzimas conhecidas como chaperronas, são encontradas em bactérias que vivem lá perto de um vulcão no fundo do mar. Pegaram essa tecnologia, essa biotecnologia das bactérias e utilizaram no equipamento. Nossas enzimas. Pode ser que haja, sim, uma perda da estrutura catalítica das enzimas do corpo, devido a uma grande febre, né? Só que eu não acredito que isso seja totalmente incapacitante, incompatível com a vida, né? A não ser que você cozinhe a pessoa de fato. Mas é possível que elas retornem à sua conformação estrutural inicial e consigam continuar produzindo a reação catalítica. Tá? Então, geralmente, a atividade catalítica é perdida quando há uma desnaturação das enzimas. Se uma enzima for degradada até os aminoácidos que a compõem, a atividade catalítica é sempre destruída. Então, se eu pego aquela enzima que é constituída de aminoácidos e corto todos esses aminoácidos, transformo essa grande proteína novamente nos seus aminoácidos lá separadamente, a atividade catalítica será completamente destruída. Tá? Então, não tem como ter atividade catalítica se eu não tenho uma enzima com sua estrutura tridimensional, que é a estrutura quaternária que nós já vimos anteriormente, para algumas enzimas. Ela não consegue funcionar. Então, as estruturas proteicas primária, secundária, terciária e quaternária das enzimas são essenciais para a atividade catalítica. Revisando o que a gente viu lá atrás, o que é a estrutura primária? É a sequência de aminoácidos. Você consegue escrever a estrutura primária de uma proteína. Você coloca lá alanina, triptofano, vai escrevendo uma sequência de aminoácidos, por exemplo, lisina, e por aí vai. Essa é a estrutura, essa sequência é a estrutura primária. Na estrutura secundária, existem as folhas beta ou as hélices alfa, que é quando essa fita de aminoácidos começa a se dobrar pela primeira vez sobre si mesma. E aí você tem as folhas beta, que são sequências dessa proteína que ganham um aspecto de uma folha, e as hélices alfa, que inclusive estão na nossa cabeça. No cabelo tem várias hélices alfa que compõem posteriormente a queratina. Tá? Vira uma estrutura helicoidal, só que uma estrutura linear. Quando essas hélices alfa, as folhas beta ou as hélices alfa,
interagem com outras partes dessa sequência, com novas dobras, nós temos a estrutura terciária. Já é uma estrutura tridimensional. A hélice e a folha são estruturas bidimensionais ainda, né? Quando ocorre, então, essa estrutura tridimensional, temos a estrutura terciária. E a estrutura quaternária resulta da união de duas ou mais estruturas terciárias. Então, beleza. Se a enzima conserva essa estrutura tridimensional, ela continua tendo suas atividades catalíticas. Onde que isso é importante, professor? Por exemplo, nas análises clínicas. Você vai fazer um teste de uma enzima, coleta o sangue do paciente, cheio de trabalho para fazer, você esquece aquela amostra na bancada de manhã e só se lembra dela novamente à noite. Vai dar para fazer o mesmo teste para detectar uma enzima naquela amostra? Não dá. As enzimas certamente já se degradaram completamente. Então existe uma grande necessidade de que nós saibamos desse comportamento bioquímico, porque isso justifica o jeito que nós vamos lidar com essas proteínas quando elas se tornam objeto de análise. Nas análises clínicas, por exemplo. Vocês já estão fazendo farmacologia. Qual que é o grande segredo da farmacologia? É encontrar a enzima que está envolvida no processo e inibir essa enzima. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O captopril. O captopril é um medicamento utilizado no combate da hipertensão. Como é que ele diminui a pressão arterial? O captopril ele inibe uma enzima que é chamada ECA, enzima conversora de angiotensina 1 em angiotensina 2. E, pasmem, esse é o motivo de existir a ECA, converter angiotensina 1 em angiotensina 2. Então é fácil de memorizar. Como é que é o processo? O seu rim sempre está querendo manter sua pressão alta. Então, uma pressão baixa é incompatível com a vida, sobretudo se a gente for lá atrás, né, na Idade da Pedra, em que a gente precisava caçar, se movimentar, correr, fugir dos inimigos, etc. Então, a pressão baixa te predispõe à morte. Nesses moldes, né, nessa Idade da Pedra aí, que a gente está usando como exemplo. Então, existe um sistema que é coordenado pelos rins para sempre aumentar a sua pressão. Por exemplo, se você estiver saindo da UBM e sofrer uma tentativa de assalto, você vai ficar com a pressão alta, porque você tem que se preparar para uma situação de estresse, de luta ou fuga, certo? Então, beleza. O rim libera uma enzima que é chamada de renina. A renina converte o angiotensinogênio, que já está circulando no corpo, ele é produzido pelo fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1 é que vira um alvo da ECA. A ECA converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é uma outra proteína que, quando entra em contato com receptores nas paredes dos nossos vasos, ela causa a vasoconstrição. Então diminui o calibre dos vasos, aumenta a pressão arterial. Além disso, a angiotensina 2 vai lá nas adrenais, as glândulas que ficam em cima dos rins, e comanda a liberação de aldosterona. A aldosterona permite que os rins absorvam, não joguem fora tanto sódio. Esse sódio volta para o sangue, onde o sal vai, a água vai atrás, há um menor volume de urina sendo produzido. Se eu, então, mantenho ou aumento o volume de água no corpo, a pressão arterial também aumenta. O que o captopril faz? Vai lá e inibe a ECA. Então, muito do que vocês verão posteriormente nas outras disciplinas estará envolvido com esse conhecimento adquirido aqui, nesse nível de bioquímica.
quando disserem isso para você lá na frente, capaz de você nem lembrar mais das aulas de bioquímica. Mas o primeiro contato de vocês com isso é aqui. E eu gosto de usar esses exemplos porque fica mais fácil de memorizar. Vamos falar de fármacos que atuam no sistema nervoso central, por exemplo. A fluoxetina, que é um inibidor da recaptação de serotonina nas sinapses. Então, se o paciente tem depressão, ele tem pouca serotonina nas sinapses. É um indício da depressão. Aí, pode-se usar a fluoxetina, o medicamento de primeira escolha, porque ela inibe a recaptação de serotonina. Se ela inibe a recaptação de serotonina, ela está inibindo uma proteína, que não é uma enzima, tá? Mas existem antidepressivos, por exemplo, que inibem uma enzima, a monoaminooxidase. Essa enzima degrada a serotonina. Então, ela atua de forma semelhante da fluoxetina, só que inibindo uma enzima. Então, a partir de agora, você já vai ser capaz de perceber esses fundamentos bioquímicos nas disciplinas que virão. E, principalmente aí, dentro da farmacologia, haverá vários exemplos de inibição de enzimas, porque esse é o grande segredo da farmacologia. Todas essas descobertas de fármacos que ocorreram, elas podem estar diretamente relacionadas com as propriedades das enzimas. Então, atualmente, a gente não procura mais fármacos na natureza, em plantas, e aí vai testando para ver se acha um. Atualmente, nós conseguimos determinar qual que é a estrutura quaternária de uma enzima tridimensional e a gente consegue desenhar um fármaco que interaja com essa enzima em modelos virtuais. Depois é que se sintetiza o fármaco e aí começam os testes in vivo, in vitro e in vivo. Tá? In vitro com células, culturas de células, e in vivo com animais, com seres humanos. Então, tudo parte da bioquímica, né? Começa na bioquímica. Antônio. Pois não? Então, por ela se ligar somente em estruturas específicas, então ela vai agir somente em alguns tipos de reações. Então, ela vai adotar o modelo chave-fechadura, é isso? É outra coisa que a gente vai derrubar aqui hoje, é o modelo chave-fechadura que a gente já também aprende no ensino médio. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa para derrubar é o mito de que toda enzima é proteína. Nem todas as enzimas são proteínas. Ainda existem RNAs com função catalítica. Então, o jeito certo de falar é: a maioria das enzimas são proteínas. O outro mito é o modelo chave-fechadura. Tem um exemplo específico com desenhos para vocês mais à frente na aula, que aí fica melhor de explicar. Tá? Essa interação que você citou aí, essa especificidade, de fato existe. Você pode perceber que a enzima tem uma preferência pelo seu substrato. Você coloca o seu substrato lá diluído no meio de vários outros compostos químicos, a enzima vai lá e acha ele. Porque existe uma interação química, uma afinidade química muito grande entre a enzima e o seu substrato. Só que não é o modelo chave-fechadura, porque ele não consegue explicar o aumento da velocidade de reação. Na verdade, só adiantando, a enzima ela tem uma complementariedade com o estado de transição do substrato. Então, por exemplo, a enzima hexoquinase, que a gente viu lá na glicólise, ela vai fazer mudanças ali na glicólise, na glicose, né? Vai fosforilar uma glicose. Ela não é complementar à glicose. Ela é complementar à estrutura da glicose quando ela está quase recebendo um fosfato.
Então ela é complementar ao estado de transição da glicose em glicose 6-fosfato. E o pH também entra nessa fase de transição? O pH pode interferir no arranjo tridimensional da enzima. Porque a enzima todo o nosso corpo, né, tá ali solvatado com água, íons, cátions e também diferentes pHs. Então, por exemplo, o exemplo do omeprazol. Se o paciente toma omeprazol por muitos anos, o que acontece com a digestão dele? Fica prejudicada, porque o omeprazol inibe a liberação de ácido clorídrico. Num pH diferente, com menos ácido clorídrico no estômago, as peptidases, as enzimas que degradam as proteínas, que quebram as proteínas, não funcionam corretamente. Então o paciente vai ter uma dificuldade de absorver, por exemplo, vitamina B12, de absorver aminoácidos da dieta. Então o pH é um dos fatores que interfere nessa estrutura tridimensional. Tá? Mas a gente vai voltar nisso aqui mais para frente. As enzimas alteram a velocidade e não o equilíbrio das reações. Então, se eu tenho A mais B reagindo entre si por meio de uma reação catalisada por enzimas, dando C mais D, sempre ocorrerá essa formação de C mais D. Ela não vai alterar, a gente fala equilíbrio, mas a gente está querendo dizer a direção da reação. Eu não terei esses produtos sendo formados, eu não terei os reagentes sendo formados, apesar da enzima que eu coloco na reação. Então a reação sempre ocorrerá no mesmo sentido. Isso quer dizer o quê? A enzima não é capaz de alterar o equilíbrio das reações. O que alteraria o equilíbrio dessa reação, por exemplo? Se eu colocasse uma concentração maior de D, A mais B, dando C mais D. Se eu colocar uma concentração maior de D, aí o equilíbrio da reação muda. Deixa eu desenhar isso para vocês. Então, ó, A mais B são compostos químicos que irão reagir dando C mais D. O que é capaz de alterar o equilíbrio dessa reação? Ou seja, mudar o sentido? Se eu adiciono aqui mais uma concentração maior de D, aí o equilíbrio muda. O sentido da reação muda. Agora, as enzimas, por mais que eu adicione aqui concentrações maiores, a enzima só irá trabalhar no equilíbrio em que ocorre a reação de fato. Se tiver outra enzima que faça a reação no sentido contrário, beleza. Ao adicionar mais D, eu irei consumir todo o componente C e aí produzir A mais B. Só que chega um momento que eu consumo todos os componentes, né? E aí é impossível que a enzima continue com a reação. A questão é que as enzimas só alteram a velocidade das reações. Então, se eu for fazer essa reação A mais B dando C mais D, sem aquecer, por exemplo, a reação, vai demorar anos para acontecer. Vidro, por exemplo. O vidro, ele é uma reação em processo. Se passarem aqui milhões de anos, esse copo vai estar totalmente derretido. Porque ainda está rolando uma reação aqui. Né? Diz assim, existem íons que estão em equilíbrio, só que é muito lento na temperatura ambiente. Se eu esquentar o vidro, o que acontece? Ele derrete. Né? Mas a temperatura ambiente está acontecendo um derretimento aqui, só que vai levar milhares de anos até que esse copo derreta completamente. Tá? Se eu coloco calor, acelero. Não é o caso, mas se existisse uma enzima, também aceleraria a reação. Ela só acelera a reação. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um diagrama. Então, ó, imagine que o substrato tem que se converter a produto. Se eu não tiver enzimas, eu preciso
adicionar energia ao substrato para que ele se converta em produto. Então eu preciso esquentar, né? Quando eu coloco uma enzima, essa energia é bem menor para conduzir a mesma reação. Porque o complexo enzima-substrato, ele vai poupar energia do sistema. Pensa o seguinte, quando eu tenho uma estrutura tridimensional de uma enzima, uma estrutura imensa, né? A enzima, então, só se encaixa em substratos específicos. Então, não é bem assim. Ela não é encaixe no modelo chave-fechadura. Isso é um negócio que a gente aprende no ensino médio que é bem difícil de esquecer, né? O modelo chave-fechadura. Aqui atualmente, a gente já sabe que a enzima tem uma complementaridade ao estado de transição do substrato. Então, aquilo que vocês aprenderam valia a pena no ensino médio. Dá para usar lá. Mas, na realidade, não é bem assim. Se a enzima se sofresse, né, ela tivesse uma interação chave-fechadura, ela ia grudar no substrato e não largava mais. Isso ia dificultar a conversão desse substrato em produto, inclusive. Tá? Mas imagina o seguinte, a enzima tem aquela estrutura proteica tridimensional imensa, né? E aqui está chegando uma glicose. As ligações químicas, as interações fracas, as pontes de hidrogênio existentes aqui dentro dessa grande proteína é que, vamos dizer assim, interagem alterando a estrutura do substrato, fazendo com que ele fique no seu estado de transição. Essas pequenas, pontuais e bem modestas energias, interações fracas, interações químicas fracas que acontecem dentro de uma enzima, são capazes de moldar o substrato para que ele fique no seu estado de transição. É por isso que quando tem uma enzima na reação, aqui em azul, as energias gastas são bem menores do que quando eu preciso realizar esse mesmo processo sem a enzima. Olha quanta energia eu tenho que dar no substrato para que eles se aqueçam, eles interajam entre si, ele se quebre, a água catalise essa reação por hidrólise e aí ele se torne produto. Quando eu tenho uma enzima, não. É como se as enzimas estivessem pegando, de fato, esse substrato, fazendo algumas mudanças ali, e aí conectando os componentes necessários. Imagina um Lego. Você montou lá uma estrutura no Lego. Ou então, você tem um Lego totalmente espalhado em cima da sua mesa. Para você conseguir montar alguma estrutura com esse Lego, você precisa colocar muita energia ali. Vamos dizer, você coloca esse Lego dentro de um balde, chacoalha o balde aleatoriamente, e aí joga aquilo na mesa de novo. Algumas estruturas estarão montadas. Agora, a enzima são as mãos que pegam, interagem ali com o estado de transição do Lego já e monta com menos energia. Então, essa complementariedade que existe entre a enzima e o estado de transição do substrato é que permite que a reação aconteça mais rápido do que quando ela acontece sem o auxílio das enzimas. Aqui, esse gráfico dá a entender que a reação está acontecendo ao mesmo tempo, né? Substrato, eu posso dar uma grande quantidade de energia e aí eu converto em produto, ao mesmo tempo que a enzima, só que a enzima tem um menor gasto energético. Isso dá a falsa impressão de que acontece no mesmo tempo, mas não. Se a gente fosse fazer essa reação aplicando energia, a gente ia ter que gastar essa energia por um tempão até conseguir fazer com que os substratos se convertessem em produto. Com a enzima, não.
Isso acontece rapidinho. Muito, 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 muito rápido. Porque é como se tivessem mãos ali construindo essas estruturas num Lego, tá? Antônio, então Pois deixa não? eu ver se eu entendi. Então a parte da fase de fechadura não é, então é Não é. mito. É mito. Então, o exemplo da maltose, por exemplo, ela vai se ligar ali no sítio ativo, vai haver uma interação muito rápida com pouco gasto de energia e vai se transformar em glicose. É isso? Então, a interação deles vai abrir uma biotransformação, é isso? É. Quando a glicose chega ali na hexoquinase, por exemplo, que é o exemplo que eu dei, existe alguma complementariedade para a glicose, sim, no sítio de ligação. A glicose vai se aproximando. Quando a glicose entra no sítio de ação, não é uma complementariedade à glicose. É complementar a um arranjo conformacional da glicose quando ela está quase recebendo um fosfato para se tornar uma glicose 6-fosfato. Mas vamos esperar um pouquinho, vou mostrar o exemplo para vocês que estão aí na aula, que tem um bastão, que eu acho que vai ficar mais fácil de você entender. Tá? Por enquanto, vamos acompanhando aqui. Ó. Como as enzimas conseguem realizar a catálise com muito menos energia? Então, por que a catálise é realizada com menos energia? Eu já tenho um spoiler para vocês a respeito disso, no desenho que eu fiz ali, né? A resposta para essa questão tem duas partes distintas, embora interligadas. A primeira parte baseia-se no rearranjo de ligações covalentes durante as reações catalisadas pela enzima. Então, a estrutura da molécula, ela vai sofrer um rearranjo. É como se pegasse a molécula da glicose, que é hexagonal, e torcesse essa molécula levemente. As interações covalentes entre enzimas e substratos diminuem a energia de ativação, acelerando a reação. Se eu fosse fazer essa mesma reação, pegasse glicose de um lado e fosfato do outro, esquentasse, colocasse bastante calor ali no meio reacional, uma hora, uma molécula de glicose ia bater na outra, que ia bater na outra, tipo uma sinuca, né? E aí ela se encontraria ali com o fosfato e se ligaria. Eu teria, então, uma glicose 6-fosfato sendo formada. Só que eu teria glicose 1-fosfato, 2-fosfato, 3-fosfato, teria moléculas de glicose totalmente arrebentadas por conta da temperatura, teria outras estruturas ali geradas, né? A enzima não. Ela é complementar à glicose, tornando esta glicose mais susceptível a receber esse fosfato. Porque a glicose precisa ter um estado de transição para que eu ligue o fosfato nela. Esse que é o grande mistério, né? A gente não consegue explicar como é que isso surgiu naturalmente. Mas é esse fato que explica a capacidade que as enzimas têm de catalisar as reações, de aumentar a velocidade de reação. Então, elas fornecem condições para que a reação ocorra por uma via alternativa de baixa energia. Muito da energia necessária para diminuir a energia de ativação provém de interações fracas, não covalentes, entre o substrato e a enzima. Isso é maravilhoso, porque pensa bem, naquela estrutura tridimensional proteica imensa, com vários aminoácidos, os aminoácidos com seus diferentes radicais, interações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, né? Interações covalentes, atração entre esses componentes, entre o oxigênio e o enxofre, e assim vai, naquela bagunça que é uma estrutura tridimensional proteica. Existe uma ordem tão grande que é capaz de complementar um sítio de ligação naquela enzima ao estado de transição de um substrato. E aí a conversão desse substrato em produto é maior, mais rápida, né? Ocorre mais vezes no mesmo espaço de tempo.
Muito do poder catalítico das enzimas provém basicamente da energia livre liberada na formação de muitas ligações fracas e interações entre a enzima e o seu substrato. Então, o substrato interage com a enzima, mas não é um modelo chave-fechadura. Essa energia de ligação contribui tanto para a especificidade como também para a catálise. Justamente pelo fato de que a enzima tem uma complementariedade com o estado de transição do substrato, é que a enzima se torna específica para aquele substrato. Então, a exoquinase que fosforila a glicose, ela não vai fosforilar uma frutose. Ela não vai fosforilar um outro carboidrato ali presente. Tá? Por quê? Porque ela é complementar ao estado de transição da glicose, quase se tornando uma glicose 6-fosfato. Interações fracas são otimizadas no estado de transição da reação. Os sítios ativos das enzimas são complementares não aos substratos por si mesmos, mas aos estados de transição pelos quais os substratos passam ao serem convertidos em produtos durante a reação enzimática. Tá? E os sítios ativos das enzimas são complementares não aos substratos, só para frisar, mas aos estados de transição pelos quais os substratos passam a serem convertidos em produtos. A simples ligação da enzima ao substrato, que é a energia de ligação, já é utilizada como parte da energia de ativação para a conversão do substrato em produto. Então, quando a enzima, a proteína, interage com o seu substrato, essa simples ligação, essa interação química, já auxilia na obtenção desse processo de transição, desse estado de transição do substrato. Daqui a pouco vem o exemplo, calma. A formação do complexo enzima-substrato não é, por si só, uma explicação, embora algumas das primeiras considerações sobre os mecanismos de ação das enzimas tenham começado com essa ideia. Então, a gente tem esse tipo de conhecimento no ensino médio porque os livros trazem o conhecimento consolidado de 20, 30, 50, 100 anos. Só que já houve avanços nesses estudos, tá? Então, essa interação não é capaz de explicar completamente o fenômeno. Estudos sobre a especificidade das enzimas realizados por Emil Fischer o levaram a propor, em 1894, que as enzimas seriam estruturalmente complementares aos seus substratos, de modo a se encaixarem como uma chave em uma fechadura. Então, essa informação que vocês têm surgiu lá em 1894. É a informação que eu tive também no ensino médio. A pepsina, então, faz um papel catalisador? Faz. Se a gente não tivesse a pepsina, ia demorar um tempão para digerir uma picanha. Mas muito tempo. Ela ia ter que apodrecer na nossa barriga para a gente digerir a picanha. No caso, ela vai acelerar o processo, então, juntamente com o ácido clorídrico. É. Por quê? Porque a pepsina funciona num pH ótimo ácido. É o pH ótimo de funcionamento da pepsina, é esse. Se eu não tiver esse pH ácido, ela não funciona. Aí beleza, vamos continuar aqui na digestão então. O alimento está ali no estômago, um pH ácido. Aí ele começa a sair no estômago, vai ali para o ilho, jejum no ilho e vai entrar no intestino. Ele não pode chegar no intestino com esse mesmo pH 1.4. Por quê? Porque as enzimas do intestino não funcionam nesse pH ácido. Elas funcionam num pH neutro para alcalino, 7.4, alguma coisa assim. Então, a sensação de indigestão é um problema nessa alteração de pH, por conta do funcionamento das enzimas digestivas. Aí o pâncreas tem que ir liberar o quê nesse bolo alimentar? Bicarbonato.
Quando o pâncreas libera esse bicarbonato, o pH que está lá em 1,4 vai para 7,5. Aí ele vai para o intestino. Agora, quando o paciente tem uma sensação de indigestão, o que ele faz? Ele toma um Eno-Guaraná, alívio já, ou então um Estomazil, que é bicarbonato. Mais um exemplo para ajudar na memorização desses conceitos da aula de hoje. Então, as enzimas precisam ter um pH ótimo de funcionamento, né? Por exemplo, se você for fazer um pão, você pega o fermento do pão. Ali, aquele fermento biológico, dentro daquela célula tem enzimas. Por que tudo tem que estar na temperatura ambiente para o pão crescer direito? Porque se estiver gelado, a temperatura desnatura as enzimas daquele fermento biológico. Ele é produzido, multiplicado, liofilizado e armazenado à temperatura ambiente. Então, se ele chega ali à temperatura ambiente, quando você mistura no leite, no sal, no açúcar e no trigo, a massa cresce. Se você usa um leite gelado, esse choque térmico desnatura as proteínas daquele fermento, daquele fungo que está ali. E aí a massa não cresce. Tá? Mais um exemplo do dia a dia que a gente pode usar para memorizar essas questões. Então esse conceito... Pois não? Então, um outro exemplo assim, tópico, né? Água oxigenada, quando a gente tem algum ferimento, ela acelera, então, a catalase. Então, é para isso que as pessoas, os antigos, né? Quando machucava, ia lá, colocava oxigenado no ferimento, aí havia aquela... começava a ferver, então, no caso, ferver, olha, borbulhar ali, então, ali é a catalase, então, com o seu aceleramento, é isso? A catalase está presente no sangue, né? E ela vai converter o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, em água e um radical livre de oxigênio. Esse radical livre de oxigênio, ele vai matar quaisquer bactérias ali. Por quê? Porque ele vai interferir no DNA dessas bactérias. Mas ele também mata algumas células nossas, porque interfere no DNA das nossas células. Mas é por isso que é um excelente antisséptico. Que esse radical livre de oxigênio, ele interfere no DNA dos micro-organismos. Esse é o mecanismo de ação da água oxigenada. Ela ferve, borbulha, por conta dessa conversão que a catalase produz no peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Então, esse mecanismo antisséptico se vale do fato de que existem enzimas que convertem o peróxido de hidrogênio espalhadas pelo nosso corpo inteiro. E, inclusive, dentro das nossas células, nós temos lisossomos que têm água oxigenada dentro. Então, já é um mecanismo natural de defesa do corpo a produção de água oxigenada internamente e o armazenamento dessa água oxigenada em lisossomos para digerir, desinfectar internamente o nosso corpo. Tá? Vamos lá. Essa questão, então, do chave fechadura cai em concurso em diversas pegadinhas e eu não quero que vocês caiam nessa mais. Tá? A hipótese da chave fechadura pode ser enganadora quando aplicada à catálise enzimática. Uma enzima totalmente complementar ao seu substrato seria uma enzima muito pobre. E vejam na figura, no estado não ligado, a gente tem aqui o tetrahidrofolato e o NADPH. Vai ocorrer a passagem por meio dessa enzima de hidrofolato redutase. Ela tem o substrato NADP1, que está aqui em vermelho, não ligado acima e ligado abaixo. O tetrahidrofolato, em amarelo, também é visível. Neste modelo, o NADP1 liga-se a um bolsão complementar à sua forma e às suas propriedades iônicas. Ilustração da hipótese chave-fechadura proposta por Emil Fischer para a ação enzimática. Na realidade, a complementaridade entre proteína e ligante, neste caso o substrato,
raramente é perfeita. Por quê? Porque essa complementaridade não ocorre com a estrutura fixa do substrato. Ela existe, mas ela é complementar à estrutura do substrato no seu estado de transição. Então, quando o NADP se liga aqui, esse sítio de ligação não é complementar exatamente ao NADP. Ele é complementar ao NADP quando ele está recebendo uma ligação química, ou quando ele está pronto para ligar com outro substrato da enzima. Lembram-se que eu falei que são as mãos do Lego montando um Lego? Suas mãos montando uma estrutura no Lego? A enzima pega um por aqui, o outro por aqui e se contorce e faz com que os dois se liguem, se aproximem. É isso que aumenta a velocidade de reação. Enquanto eles ficariam totalmente dispersos numa estrutura de reação química sem enzimas, né? Precisa esquentar. Por que precisa esquentar? Porque o calor vai agitar essas moléculas. Uma hora elas batem, se chocam uma na outra e aí produzem a reação. Só que essa é uma forma ineficiente e demorada. Quando a enzima está ali, ela pega os dois e junta. Essa é a figura que eu queria para explicar para vocês a questão do modelo chave-fechadura. Então, imaginem que o substrato é esse bastão metálico. E eu preciso curvar esse bastão para quebrar, né? Então aqui eu tenho um estado de transição, que é o bastão curvado. Esse é o estado de transição. E o produto é o quê? É o bastão quebrado. Se eu não curvar o bastão, ele não quebra, né? Agora imagine uma enzima que é totalmente complementar ao substrato. Esse bastão vai quebrar uma hora? Não vai. Para que isso aconteça, tem uma complementariedade, então existem ligações químicas que são favoráveis. Existe um sítio ativo que irá fazer ligações com o bastão para que ele fique nesse formato. Então até essa enzima conseguir forçar que esse bastão quebre é impossível. Vou precisar de mais energia ainda para fazer com que essa enzima se dobre. E como é que ocorre no modelo atual que explica isso? A enzima é complementar ao estado de transição. Então a enzima não é complementar ao bastão em si, ela é complementar ao bastão curvado. E aí, as interações bem fracas, pontes de hidrogênio, interações químicas, só que muito numerosas dentro da estrutura de uma proteína, curvam o bastão. E aí, na hora que esse bastão começa a se curvar, ele já se liga com outros componentes aqui, que são mais complementares ao seu estado de transição. E aí o bastão se curva e quebra. Muito mais facilmente, muito mais rapidamente do que o modelo chave-fechadura do Emil Fischer. Tá? Agora eu acho que ficou mais fácil de entender. Então, toda essa energia que deveria ser gasta num processo sem enzimas, ela diminui. Então eu vou precisar de menos energia do que sem a enzima. Por quê? Como diria lá o Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que torna o bastão aqui no caso complementar ao seu sítio de ação são essas interações fracas, só que muito numerosas, existentes dentro da estrutura da enzima. E a gente já gastou energia para sintetizar essa enzima, não é? Você vai, caça, cozinha, come, digere os aminoácidos, digere os lipídios, os carboidratos, produz energia nas células, faz a síntese proteica. No momento que você fez essa proteína, sintetizou essa proteína, você gastou muita energia para obter essa proteína, né? E aí essa energia está conservada nessa enzima por meio das interações que ela fará com os seus substratos, os substratos dessas enzimas. Mas a complementaridade não é chave-fechadura. Ela é complementar ao estado de transição
dos substratos. Tá? E aqui, tudo isso também descrito para vocês. Antes da quebra, o bastão primeiro deve ser curvado, o estado de transição. Nos dois exemplos de bastonase, que é essa enzima que vai converter, quebrar o bastão, né, que foi chamada de bastonase, interações magnéticas representam as ligações fracas entre a enzima e o substrato. Na parte B aqui, enzima complementar ao substrato. A bastonase, com um bolsão magnético de estrutura complementar ao bastão, que é o substrato, estabiliza o substrato. O curvamento é impedido pelas alterações magnéticas entre o bastão e a bastonase. Então a quantidade de energia seria muito maior quando eu formasse o complexo enzima-substrato. Aqui é sem enzima, então a variação de energia é essa aqui, esse ΔG, não catalisado. Se eu tivesse uma enzima complementar, o complexo enzima-substrato ia precisar de muito mais energia para ser convertido em produto. Tá? Então esse, em azul, é o ΔG da catálise com uma enzima complementar ao substrato. E o outro caso aqui é a enzima complementar ao estado de transição. Uma enzima com bolsão complementar ao estado de transição da reação ajuda a desestabilizar o bastão, contribuindo para a catálise da reação. E aí vejam aqui em azul o tantinho de energia que precisou. Esse é o ΔG, diante do ΔG não catalisado e desse outro ΔG, que é a energia livre de Gibbs, necessária para fazer a conversão. Então, fica muito mais fácil se a gente imaginar a catálise enzimática dessa forma, que as enzimas são complementares ao estado de transição dos substratos. Não é verdade? Então pode dizer então que os catalisadores são como se fosse um caminho alternativo ali, né, que exige menor energia de ativação e o produto disso é a reação acelerada do processo. É isso aí. Em muitas enzimas, a energia de ligação utilizada para formar o complexo enzima-substrato é apenas um dos vários contribuintes para o mecanismo total de catálise. Então, quando o substrato se liga, ele já libera alguma energia e essas ligações já vão deixando o bastão curvado, já vão deixando o substrato num estado de transição ideal. Uma vez que o substrato esteja ligado a uma enzima, grupos funcionais catalíticos posicionados de modo apropriado ajudam no rompimento e na formação de ligações por vários mecanismos. Então, do mesmo jeito que o substrato está ali se ligando, alcançando uma conformação ideal para a reação, se essa enzima catalisa uma reação que tem dois substratos para formar um produto, tem um outro sítio de ligação que recebe o outro substrato e também já vai movimentando esse substrato para que ocorra a ligação. E aí a energia necessária é bem menor do que simplesmente esquentar esse meio reacional e esperar que isso ocorra aleatoriamente. Por isso que a velocidade de reação é bem maior quando nós usamos uma catálise enzimática. Tá? Esses mecanismos são diferentes dos mecanismos com base na energia de ligação, pois geralmente envolve uma interação transitória covalente com o substrato ou a transferência de um grupo de substrato para ele. E vejam que interessante. Como a enzima tem uma complementariedade ao estado de transição, depois que os produtos são formados, eles são repelidos da enzima. Então, essa complementaridade ao estado de transição é bom, tanto na hora de facilitar a formação, facilitar a reação, quanto na hora de expelir os produtos. E aí, isso faz com que essa enzima possa ser reutilizada várias vezes. Então,
trata-se de um mecanismo extremamente eficiente, porque na hora que forma o produto, ele mesmo já não interage mais com aquele sítio de ligação e abandona o sítio, liberando esse sítio ativo para a entrada de um outro substrato. Resumindo, as reações catalisadas por enzimas são caracterizadas pela formação de um complexo entre o substrato e a enzima, é o complexo enzima-substrato. A ligação ao substrato ocorre em um bolsão da enzima, denominado sítio ativo. A função das enzimas e dos outros catalisadores é diminuir a energia de ativação, é o ΔG da reação, aumentando assim a velocidade das reações. O equilíbrio da reação não é afetado pela enzima. O equilíbrio da reação pode ser afetado, por exemplo, pelas concentrações dos reagentes envolvidos na reação. Mas a enzima não altera esse equilíbrio, ela não altera o sentido da reação. Uma parte significativa da energia utilizada no aumento da velocidade das reações, proporcionada por enzimas, provém de quem? Das interações fracas, ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas, interações iônicas, entre o substrato e a enzima. Então, dentro de toda aquela complexidade que é uma estrutura tridimensional, quaternária de uma enzima, ali dentro tem um arranjo que permite que essas interações bem fracas, só que em grande número, promovam essas mudanças nas moléculas. E isso aí tudo vem de onde? Vem do DNA. A sequência para produzir essas enzimas está lá no DNA. É um DNA que se transforma em RNA mensageiro, que sai do núcleo, vai para o citoplasma, encontra o ribossomo traduz esse RNA mensageiro com auxílio dos RNA transportadores em proteínas. Os RNAs transportadores transportam os aminoácidos. Se eu tenho uma sequência alterada do DNA, eu vou ter aminoácidos em posições diferentes dentro da enzima. Se eu tenho esses aminoácidos em posições diferentes, eu tenho todas essas interações fracas atuando de forma eficiente? Não. E aí é onde existem os problemas genéticos associados às enzimas. Por exemplo, um paciente que não tem, que tem dificuldades lá tem problemas com a hexoquinase. A hexoquinase fosforila a glicose para que ela entre no processo de glicólise que a gente já viu. Se eu não tenho uma hexoquinase funcional, com todos os aminoácidos nos lugares certos, eu terei problemas relacionados à questão energética dentro das minhas células. Por quê? Porque eu troquei um aminoácido de lugar, talvez, ou ficou faltando um aminoácido. Então, esses pequenos problemas nas posições dos aminoácidos atrapalham o processo como um todo, porque a enzima passa a não conseguir essa mesma complementaridade ao estado de transição dos substratos. Então, danos no DNA podem trazer danos na catálise enzimática do corpo. Tá? Essa é uma associação válida também para que nós possamos manter na memória. O sítio ativo das enzimas é estruturado de modo tal que algumas dessas ligações fracas ocorrem preferencialmente no estado de transição, estabilizando esse estado. Então não é chave fechadura, é enzima, substrato no estado de transição. A necessidade de interações múltiplas é uma das razões para o grande tamanho das enzimas. Então, geralmente as enzimas são muito grandes em comparação ao substrato.
tá? Isso ocorre porque nós não vamos precisar de interações de hidrogênio iônicas para chegar no estado de transição? Sim. Então nós precisamos de muitas delas, porque essas interações são bem fracas. Então esse tamanho maior da enzima permite que a soma de forças dessas pequenas forças relacionadas a essas interações se torne suficiente para alterar a estrutura do substrato. A energia de ligação também é responsável pela extraordinária especificidade das enzimas por seus substratos. Então ocorre uma interação entre a enzima e o substrato, só que ela ocorre com o estado de transição. E aquele estado de transição é típico daquele substrato, né? Por isso que as enzimas são altamente específicas. Existem enzimas, inclusive, que são estereoespecíficas. Então elas pegam um dos isômeros apenas, não usam o outro isômero. Isomeria quiral, vocês sabem o que é. A estrutura imensa com carbono quiral lá. Todos os átomos ligantes são os mesmos nas mesmas posições, né? O que muda é uma posição no carbono quiral. Então o peso molecular do substrato é o mesmo, a estrutura química é exatamente a mesma, o que muda são as posições apenas num carbono quiral. E a enzima consegue utilizar um dos isômeros apenas. Onde que você vê isso? Omeprazol, que a gente falou na aula hoje. O que é o esomeprazol? É só os isômeros S. No omeprazol tem os dois, isômero R e S. Beleza. Só que a enzima ela é tão específica que eu posso colocar só o isômero S e ele vai ter uma ação melhor. Então purifica o isômero S do omeprazol e aí tem só o S-omeprazol lá dentro. Como é que chama esse fármaco? Esomeprazol. Aí mudaram a estrutura do omeprazol, fizeram o lansoprazol. Depois surgiu quem? O dexlansoprazol. O dexlansoprazol, de novo, é só o isômero S ou R, se não me engano. Posso estar em dúvida relacionada a isso. Talvez seja o R. E no omeprazol também seja o isômero R, tá? É só o isômero R do lansoprazol dentro do comprimido do dexlansoprazol. E aí ele interage mais fortemente com as enzimas, porque a enzima consegue ser estereoespecífica para esse isômero R. Tá? Então é um exemplo prático aí dentro da farmacologia. Se você já está trabalhando em farmácia ou já está estagiando em farmácia, os seus clientes vão te perguntar qual que é a diferença do omeprazol para o esomeprazol, para o lansoprazol e para o dexlansoprazol. Agora você já sabe. Ou pelo menos já tem uma pista a respeito, né? Para poder explicar. Tá? Ah, o esomeprazol é melhor que o omeprazol? Não, é a mesma coisa, só que um tem apenas um dos isômeros. Então a interação que ele tem com a enzima que ele inibe, que está relacionada à síntese de ácido clorídrico, é maior do que a do omeprazol. E depois de tudo, você pode ainda explicar para o cliente que o ideal é não tomar esse medicamento, porque ele pode prejudicar a digestão das proteínas, já que ele alterará o pH estomacal a longo prazo. Não é verdade? A catálise geralmente envolve interações covalentes transitórias entre o substrato e a enzima. Então essas ligações entre o substrato e a enzima são transitórias. Essas interações, né? Então ele vai a uma complementariedade ao estado de transição, beleza, ligou, pum. Realizou a catálise, já não estamos ligados mais. Ou a transferência de um grupo da enzima ou para a enzima de um modo a proporcionar um caminho novo e com menor energia de ativação para as reações. Ainda pode existir isso.
Pode ser, por exemplo, que naquela estrutura química tenha um ligante do componente, do substrato, que atrapalharia a ligação. Quando ele se liga à enzima, a enzima tira esse componente, faz uma outra ligação, conecta esse componente novamente. E aí a ligação segue. Professor. Pois não? O lansoprazol tem a mesma função do esomeprazol? Mesma função, tudo igual. Só que a estrutura do lansoprazol é diferente da do omeprazol em alguns ligantes, alguns radicais. Só que o grupo farmacofórico, que é o que interage com a enzima, é o mesmo. As diferenças são cinéticas, né? Só que a questão é o seguinte, tem o omeprazol e tem os dois isômeros, R e S, do mesmo jeito que a gente tem a mão esquerda e direita, né? Os ligantes são iguais, só que eles estão em posições diferentes. Quiralidade vem de quiros, mão. Então eu tenho o omeprazol S e o R. Quando pegaram só o R, purificaram, né, separaram o S do R, pegaram só o isômero R, fizeram o esomeprazol. Então no esomeprazol tem só um dos isômeros, que interage fortemente com a enzima que ele inibe lá, uma enzima relacionada com a síntese de ácido clorídrico. Aí beleza, fizeram mudanças estruturais no omeprazol e deram o nome dessa molécula de lansoprazol. Usaram a mesma abordagem no lansoprazol. Ele tem o isômero S e R. Simplificando, filtrando, separando o isômero S, no dexlansoprazol temos apenas o isômero R, que também vai interagir mais fortemente com a enzima que ele precisa inibir, relacionada à síntese de HCl, de ácido clorídrico. Então, o lansoprazol e o dexlansoprazol são a mesma coisa. Só que no lansoprazol eu tenho 50% R e 50% S. No dexlansoprazol eu tenho 100% isômero R. Omeprazol e esomeprazol são a mesma coisa. Só que no omeprazol eu tenho 50% R e 50% S. E no esomeprazol eu tenho 100% isômero R. Tá? E geralmente o dexlansoprazol e o esomeprazol são mais caros porque separar isômeros é muito difícil. A estrutura é a mesma, o peso molecular é o mesmo. Muda simplesmente a posição de uma ligação lá no carbono quiral. Então tem que usar uma coluna cromatográfica que também é quiral. E aí para conseguir separar os dois. Uma trabalheira danada. Beleza? Beleza. Valeu, prof. Nada. Outra coisa que interfere na velocidade das reações é a concentração do substrato, porque ele influencia a velocidade das reações também catalisadas por enzimas. Se eu tiver muito substrato, a reação vai demorar mais. Um exemplo do dia a dia que vai te fazer lembrar desse conceito para sempre é esse espremedor de limão aí. Ele é complementar ao limão espremido. Usando aquele exemplo do bastão da aula passada. Então, quando você coloca o limão ali e fecha, qual que é a complementariedade que esse equipamento tem? Ele é exatamente complementar a um limão espremido. Ele não é complementar ao limão no seu formato ali, na metade do limão exatamente, né? Vê que ele tem uma parte ali que é abaulada para que justamente esprema o limão. Então é como se esse equipamento fosse uma enzima. Complementar ao estado de transição do limão, que é o limão espremido, para que gere o produto. Depois que gerou o produto, você pega, abre, retira o limão e está pronto para espremer mais um limão. E se você tiver 200 limões para espremer, isso vai demorar mais do que espremer 10 limões, né? Então, nesse equipamento aí, a gente tem dois exemplos interessantes do dia a dia. De esquecer essa história de modelo chave e fechadura, de
ter a convicção de fato de que a enzima é complementar ao estado de transição do substrato e de que a concentração do substrato interfere na velocidade. Quanto mais concentrado o substrato, o tempo de reação é maior. A velocidade de reação é menor, quanto maior for a concentração de substrato. Tá? O espremedor é complementar ao estágio de transição do limão. Quanto mais limões, mais lento o processo de obter o suco de todos eles. Então, se você tiver que obter o suco de 10 limões, você faz isso mais rápido do que uma velocidade mais rápida do que se você precisar obter o suco de 200 limões, né? A relação entre a concentração do substrato e a velocidade da reação pode ser expressa quantitativamente. Então aqui entra a parte que foi capaz de transformar o conhecimento a respeito das enzimas em testes bioquímicos, em testes clínicos. Tá? Então, se eu consigo ter uma relação entre a concentração do substrato e a velocidade de reação, eu posso determinar a quantidade de substrato numa amostra, utilizando uma enzima para isso, né? O efeito da concentração do substrato sobre a velocidade inicial de uma reação catalisada por enzima. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a velocidade da reação, a velocidade inicial, V0, ela vai aumentando com o tempo até que ela se torna estática, né? Ela não consegue mais aumentar. Por quê? Isso está relacionado com a quantidade de enzimas presentes. Então, geralmente, a quantidade de substrato é muito maior do que a quantidade de enzimas. Então, quando todas as enzimas ficarem ocupadas com um substrato, a velocidade de reação não vai passar de uma velocidade máxima, a não ser que eu coloque mais enzimas. Então, você tem lá 3 pessoas usando o espremedor de limão e 300 limões. Você vai fazer isso numa velocidade tal que, se você tivesse 30 pessoas utilizando os limões, os espremedores, né, seria um aumento no número de enzimas, a velocidade de conversão aí dos 300 limões em suco seria bem maior. Agora, com os mesmos 300 limões e 3 pessoas espremendo, a velocidade chega a um ponto que ela fica constante. Que você terá os 3 espremedores ocupados o tempo todo. Quando você colocar, por exemplo, mais 7 pessoas com espremedores, a velocidade vai aumentar. Porque até que você ocupe todas as enzimas, né, todos os espremedores, tem mais 7 ali disponíveis. Então a velocidade da reação com certeza será maior. Tá? Então, se eu sou capaz de determinar a possibilidade aí de uma enzima, a capacidade que essa enzima tem de converter um substrato, eu consigo dosar quanto de enzima tem numa amostra. Então, por exemplo, temos que fazer o suco de 300 limões. Demorou quanto tempo para fazer o suco de 300 limões, para extrair o suco, para fazer uma limonada? Cara, demorou 2 horas. Ou seja, tinha 3 pessoas espremendo só. Uma outra situação. A gente quer fazer uma limonada com 300 limões. Começa a fazer, faz tudo em 10 minutos. O que significa? Tinha 30 pessoas utilizando um espremedor. E aí, cada um espremeu 10, foi rapidinho, né? Então, esse conceito, que eu não quero me aprofundar demais nele, mas vou deixar descrito aí para vocês lerem depois, é que determina a possibilidade de conseguirmos verificar a quantidade que existem,
a quantidade de enzimas existentes numa amostra. É a velocidade com a qual ela converte um substrato. Então, futuramente na hematologia, existem várias enzimas que podem ser detectadas no nosso corpo. Enzimas relacionadas com a função hepática, com a função renal, com a função da próstata, etc. Como é que eu determino essa enzima? Eu pego aquela amostra de soro, coloco um substrato ali. E aí, em diferentes tempos cronometrados ali, eu determino a taxa de conversão da concentração conhecida que eu coloquei de substrato. Ah, converteu muito rápido. Por uma série de cálculos, você chega à conclusão de que existia muita enzima ali. A alanina aminotransferase, por exemplo, é uma enzima que existe dentro das mitocôndrias. Se a pessoa tem algum problema, por exemplo, no pâncreas, uma pancreatite, essa enzima estará numa concentração maior do que a normal no sangue. Porque quando as células do pâncreas morrem as mitocôndrias também. As mitocôndrias liberam essa enzima no plasma, no sangue. E aí eu vou fazer o teste da amostra de sangue desse paciente e verificar quanto de alanina aminotransferase tem ali. Então eu vou colocar na amostra uma concentração conhecida de alanina e verificar a taxa de conversão dessa alanina em 3 pontos, né, num determinado período de tempo. Converteu pra caramba. O que isso significa? Tem muita alanina aminotransferase ali naquela amostra de sangue. Provavelmente é uma pancreatite. Demorou pra caramba para converter a alanina, e isso é claro que é quantificável, tá? Mais especificamente, tem que fazer curva de calibração. Vocês verão isso na fisicoquímica. Tá, converteu ali, só que demorou pra caramba para converter. Converteu pouco, ou seja, pouca alanina aminotransferase. Então, provavelmente não é nenhum dano sério nos órgãos. Essa dor pode ter outra etiologia, tá? Então isso é importante para que lá na frente você não se assuste quando se deparar com aquele pop que eu coloquei para vocês darem uma olhada. Aquele pop ali expressa esse conhecimento a respeito das enzimas. Beleza? Veja que em concentrações relativamente baixas de substrato, V0 aumenta quase que linearmente com o aumento do substrato, da concentração do substrato. Então, quando eu tenho pequenas concentrações de substrato, a velocidade de conversão do substrato em produto aumenta quase que de forma linear, nesse trecho aqui. A partir daqui, eu tenho todas as enzimas ocupadas e muito substrato sobrando. Então essa velocidade já não vai aumentar mais com tanta eficiência. Ela vai ficar estagnada. Nesse ponto aqui, todas as enzimas já estão ocupadas. Todos os espremedores de limão estão ocupados espremendo algum limão naquele momento. Então a velocidade de reação não aumenta tanto. Mas se eu tiver poucos limões, é muito mais rápido. Tá? Conforme então a reação continua acontecendo, a concentração de substrato diminui e a velocidade aumenta. Se, ao passo que eu converto os meus limões que eu espremo, né? Vamos lá, espremer 300 limões, 10 pessoas para espremer. Quando chegar lá nos últimos 50 limões, a velocidade que eu vou espremer esses 50 limões é bem rápida, né? Porque tem 10 pessoas. Então, se a concentração de substrato diminuir, a velocidade da reação aumenta também. Então é por isso que ela chega num topo aqui, nesse gráfico. Esse gráfico explica um número fixo de enzimas e uma concentração de substrato muito alta. A velocidade não se altera. Mas conforme a reação vai acontecendo, a concentração de substrato diminui. E aí a velocidade volta a aumentar novamente.
O padrão da cinética mostrada na figura ao lado levou Victor Henry, seguindo o caminho proposto por Wurtz, a propor em 1903 que a combinação de uma enzima com a molécula do substrato, formando um complexo enzima-substrato, é uma etapa necessária na catálise enzimática. É necessário que a enzima se encontre com o substrato. Essa ideia foi ampliada em uma teoria geral de ação de enzimas, particularmente por Leonor Michaelis e Maud Menten, em 1913. Então, quando você estiver estudando para concurso especificamente, você vai ter que dominar todas essas equações de Michaelis-Menten. Mas aqui, nesse nível de bioquímica, não é necessário que a gente se aprofunde nelas. A coisa ia ficar bem complicada se a gente tivesse que se aprofundar nessas equações. Os dois postularam que a enzima, primeiramente, combina-se de modo reversível com o substrato, formando um complexo enzima-substrato em uma etapa reversível e relativamente rápida. Então, o que acontece primeiro? Enzima mais substrato, formando um complexo enzima-substrato. Isso aqui é a forma matemática de explicar o que acontece. Então, o complexo enzima-substrato é rompido em uma segunda etapa mais lenta, fornecendo a enzima livre e o produto P. Esse K que está aqui em cima é transformado numa constante, que é a constante de Michaelis-Menten, e a gente consegue perceber que a velocidade em um dado ponto dessa curva é igual à velocidade máxima vezes a concentração de substrato, dividido pela constante de Michaelis-Menten mais a concentração de substrato presente na amostra. Isso aqui permite que, posteriormente, eu consiga determinar a quantidade de enzimas. E é isso que é usado nos procedimentos operacionais padrão das análises clínicas. Um exemplo de POP que eu mandei para vocês. Aqui no caso a ALT, alanina, aminotransferase. Essa é uma enzima que catalisa a transferência do grupo amina da alanina para o cetoglutarato, com formação de glutamato e piruvato. O piruvato é reduzido a lactato por ação da lactato desidrogenase, enquanto que a coenzima NADH é oxidada a NAD+. Então ela está lá no citoplasma, né? Alanina mais cetoglutarato, com a ação da ALT, que é a enzima, transformando em piruvato e glutamato. Piruvato mais NADH mais H+, por meio dessa enzima LDH, lactato NAD+. Qual que é a aplicação clínica? A dosagem dessa enzima, alanina aminotransferase, no soro, é empregada principalmente para avaliar as hepatopatias. Valores altos são encontrados em hepatite infecciosa e tóxica, cirrose, pancreatite, icterícia obstrutiva, carcinoma hepático e icterícia biliar. Por quê? Porque essa enzima deveria estar dentro do hepatócito. Se eu tenho danos nos órgãos, as células que compõem esses órgãos explodem, né? Morrem, liberam seu conteúdo. Então, se houver danos no fígado, a alanina aminotransferase será encontrada em uma concentração bem grande no plasma. Esse é o princípio de todas as técnicas. E no POP tem toda a descrição do procedimento. Como é que eu preparo o paciente, né? Quais são as amostras utilizadas, etc. Eu vou precisar, para isso, utilizar uns reagentes. No reagente tem o quê? Tem um tampão. Por que precisa de um tampão, professor? Uai, a enzima tem um pH ótimo de atuação, senão ela desnatura. Então eu preciso de uma solução tampão que mantenha o pH
para que a enzima possa funcionar. Eu também tenho que ter uma enzima padrão para utilizar no teste. Ou, no caso aqui, uma coenzima, que é necessária para que a enzima funcione. Os reagentes são estáveis até o vencimento da data de validade impressa no rótulo do produto e na caixa quando conservados em temperatura recomendada. Mas, professor, por que tem que conservar na temperatura recomendada? Uai, se eu modificar a temperatura, esquecer o negócio lá na bancada, o que acontece com a estrutura do padrão, por exemplo, da coenzima? Ela desnatura, né? Começo a degradar o meu tampão, ele passa a não funcionar corretamente. Se o meu tampão não funciona corretamente, como que eu vou avaliar essa enzima da amostra? Ela vai desnaturar. E aí eu não vou conseguir verificar a atuação catalítica dessa enzima para determinar o quanto de enzima tem naquela amostra. Todas as especificações que existem dentro desses POPs, que a princípio são muitas, muito complexas, etc., você vai encontrar um fundamento bioquímico para elas quando fizer a leitura. Por mais que você não perceba à primeira vista que tem uma relação direta, mas tem uma razão de ser. E essa explicação é a bioquímica. Tá? Nesse ponto aqui a gente tocou até no fator estabilidade dos reagentes. Se o reagente tomar sol, se eu misturar água destilada nesse reagente, se eu colocar uma pipeta contaminada no reagente, depois isso me trará problemas, porque o pH do tampão, da solução que compõe o reagente, que tem um tampão, será alterado. E eu não consigo determinar essa enzima corretamente depois. Tá? Existem sinais de deterioração dos reagentes. Ó. Presença de partículas e turbidez indicam a deterioração. Precauções e cuidados especiais. Na hora das coletas, tem todos os cuidados com biossegurança, etc. Tem os equipamentos que serão utilizados. Possíveis interferências. Ocorrerá uma leitura no espectrofotômetro, no comprimento de onda de 340 nanômetros. Dentro do espectrômetro, tem que ter uma temperatura controlada, 37 graus Celsius. Por quê, professor? Então, se eu perguntar na prova, o espectrômetro que faz análise das enzimas no laboratório de análises clínicas precisa controlar sua temperatura no momento da injeção da amostra para detectar de forma mais eficiente os substratos. Por que isso acontece? Ora, se houver mudanças drásticas na temperatura, a estrutura tridimensional das enzimas será comprometida. Ocorrerá o processo de desnaturação dessas enzimas. E elas não serão capazes de converter os analitos, os substratos, em produto. Então, na hora de fazer as leituras, essa temperatura de 37 graus tem que ser mantida, até mesmo dentro do aparelho. Dependendo dos sistemas utilizados, você vai preparar aqueles reagentes numa cubeta e vai fazer 3 leituras a cada minuto, durante 3 minutos, para detectar a taxa de conversão do substrato. Determinando a taxa de conversão do substrato, a gente vem nessa equação aqui. A gente tinha uma concentração de substrato conhecida no começo. A gente já sabe a velocidade máxima possível da reação. A gente já sabe a concentração de Michaelis-Menten. Indiretamente, a gente consegue ver a quantidade de enzima ali presente. Porque de acordo com a quantidade de enzima, é que você determina essa velocidade máxima de conversão do substrato. E assim, os procedimentos funcionam. É claro que isso aqui fica guardado lá para os próximos períodos, nas disciplinas que virão, né?
mas eu queria dar uma noção para vocês de para onde vai esse conhecimento da bioquímica, se a gente pudesse aplicar ele mais. Veja os cálculos. Ver linearidade. Considerando que o coeficiente de absorção milimolar do NADH em 340 nanômetros é 6,3, deduz-se a seguinte fórmula para calcular a concentração catalítica. Então, a fórmula para determinar posteriormente a quantidade da enzima está relacionada com a taxa de conversão do substrato. Então, criam-se fórmulas que, a partir da concentração detectada de substrato na amostra, nesse período de tempo, virtualmente determinam a quantidade de enzima ali presente. Porque se a taxa de conversão do substrato for muito rápida, eu tenho mais enzimas naquela amostra. Se for uma taxa de conversão normal do substrato, e o NADH é um substrato da ALT, eu tenho uma concentração normal de enzima naquela amostra. Lembrem-se do exemplo dos espremedores. Então, se eu coloco uma concentração conhecida de NADH, 300 limões, e na amostra eu tinha 2 espremedores, 2 enzimas, a taxa de conversão vai ser muito lenta. Então, se eu parar para olhar quantos limões ainda tem na cozinha onde o pessoal está espremendo os limões, nossa, ainda tem 280 limões depois de 1 minuto. Depois de mais 1 minuto, nossa, ainda tem 270 limões. Depois de 3 minutos, nossa, ainda tem 260 limões. Ou seja, eu tenho 2 espremedores. O outro caso, 300 limões. Eu coloquei 300 limões lá. Na hora que eu vou ver, depois de 1 minuto, 250 limões ainda restam. Mais 1 minuto, 100 limões ainda restam. Depois de 3 minutos, nossa, só restam 50 limões. Ou seja, tinha mais gente usando espremedores, tinha mais enzimas na amostra. Tá? Então é assim que a gente faz para trabalhar com enzimas dentro das análises clínicas. A gente tem que colocar lá o substrato referente, dosar esse substrato ao longo do tempo, para determinar aí AST, ALT, CKMB, CK-massa, LDH, PSA e etc. Todos os exames enzimáticos das análises clínicas. Beleza? Dúvidas, sugestões, comentários? Estou à disposição de vocês. Uma excelente sexta-feira, então, para vocês, meus amigos. Um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Boa noite, galera. Até semana que vem.